Fala, mestre da persuasão, aqui é o Thiago Burigato e a sacada de hoje é como ser uma pessoa mais bem vista nas redes sociais e mais interessante. Essa foi a pergunta que eu recebi do Vini Vargas. Vini Vargas, que fez um comentário, aliás, no vídeo nosso Domine a Arte da Insinuação. E eu resolvi responder aqui para vocês. Mas antes da gente entrar no nosso papo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like para que você não esqueça quando o vídeo terminar. Porque você sabe que é bom, sabe que você quer receber notificações, então uma coisa leva a outra, beleza? E ativa o sininho, hein? Que tem esse negócio aí no YouTube também. Tá bom? Então vamos lá. Como ser uma pessoa mais bem vista e interessante nas redes sociais? Tem pessoas que podem de cara falar, nossa senhora, que egocentrismo, que desnecessário, não sei o que lá. Mas não é, achei muito pertinente, por isso que eu estou respondendo a pergunta do Vini Vargas. E por que eu acho muito pertinente, adequada essa pergunta? Porque primeiro que todo mundo está nas redes sociais, certo? Todo mundo, não tem quem tirar. Até um bebê, hoje o pai, antes de nascer, já criou uma página pro moleque para colocar as fotos do parto, de como a mãe evolui, blá blá blá, não é? Então tá todo mundo nas redes sociais. Logo, a primeira coisa que nós levamos em consideração para contratar alguém, para descobrir se essa pessoa é interessante, para conquistar essa pessoa, é olhar nas redes sociais. Então é muito importante nós estarmos conscientes disso. Vamos lá, primeiro ponto, não existe uma fórmula mágica. Como assim? Eu não tenho como falar assim, faça isso. Porque eu também não sei quem que está assistindo aí. Eu não sei você, Vini, eu não sei como você é, o que você busca, nem nada. Então perguntas que você deve responder para aplicar isso na sua vida ou nas suas redes sociais é o que eu vou fazer aqui, tudo bem? E a primeira pergunta que você deve se fazer é: qual a imagem que você quer passar para as pessoas? Tenha muita clareza sobre isso, tá? Por que é muito importante você ter clareza sobre isso? Porque é o seguinte, pensa assim, nas suas redes sociais, até que se prove o contrário, e não vai se provar, eu acredito fortemente que não, tudo que você posta está pela eternidade registrado, certo? Logo, o que acontece? Quando você não tem clareza sobre o que você quer passar para as pessoas, você publica qualquer coisa. Muitas vezes uma coisa que você acha legal, mas que não necessariamente é legal para a imagem que você busca passar, você vai postar, você vai compartilhar, você vai interagir, você vai colocar lá. Então, por exemplo, tem gente que pega e coloca uma letra de um punk, tem gente que coloca pensamentos preconceituosos e tudo mais. Esquece que aquilo ali, na verdade, é um registro, tá? Então o que acontece? Você tem que ter clareza sobre a imagem que você quer passar para que você entenda os elementos que cabem nessa imagem e os elementos que não cabem nessa imagem. Então, por exemplo, exemplo, tá? O cara quer, eu quero ser profissional, quero passar a imagem profissional como um fisioterapeuta, que seja, tá? É pertinente você postar letras de funk? Compartilhar piadas preconceituosas? Assim, dependendo do ponto, dependendo do tipo de conteúdo, não faz sentido nenhum você compartilhar nada, né? Como preconceito, esse tipo de coisa, porque você vai ser muito mal visto. Até os preconceituosos vão te condenar. É incrível isso. Então o que acontece? Você tem que tomar cuidado para que você perceba qual tipo de atitude condiz com o que você faz, com o que você busca e qual tipo de atitude não condiz. Tá, eu quero passar uma imagem de sedutor, por exemplo, né? Ok, perfeito. Aí você vai lá e coloca uma piada machista. Sabe? Ou você vai lá e, sei lá, publica alguma coisa contra a mulher. Ou você, mulher, contra o homem. Tá? Existe os dois lados, não estou falando aqui nenhum de gênero, não. Todo mundo. Tá? Então, essa clareza sobre qual tipo de imagem você quer passar é importante. Aí você vai lá, profissional, sedutor, sedutora, casual, sei lá, engraçado, tudo que você quiser, você vai ter essa imagem, você vai ter congruência com ela. E aí você vai determinando quais são os elementos que cabem e os elementos que não cabem. Tá? Por exemplo, que nem, eu acho mega engraçado muitas coisas que o Whindersson faz. Não necessariamente vai ficar bom se eu fizer. Deu pra entender o que eu quero dizer? Porque não é o tipo de imagem que eu quero passar. Agora o Whindersson claramente é o tipo de imagem que ele quer passar. Então ele é diferente as brincadeiras. É diferente ele fazer uma brincadeira do que eu fazer. Deu para entender por que é importante você ter clareza sobre a imagem que você quer passar? Então, tenha clareza sobre isso, ok? Segunda pergunta que você deve fazer para si mesmo. Qual tipo de pessoa ou de audiência você quer atrair? Quando você entender qual é o tipo de imagem que você tem, que você quer passar, já vai ficar mais fácil de você entender qual é o tipo de audiência que você quer atrair, tá? Mas,
pense também sobre isso. Por quê? Porque primeiro que você vai ver o que interage, ou melhor, o que interage não, o que interage, o que distrai, o que deixa, o que interessa para as pessoas que você está buscando. Então, por exemplo, eu quero buscar com a profissional. Então entenda o que as empresas querem ver de você, tá? Ou eu quero ser um cara sedutor. O que as mulheres ou os homens querem ver de você? Então, assim, entenda esse tipo de conteúdo. E principalmente, entenda que, como nas redes sociais é muita gente, você vai correr o risco de atrair pessoas que, sabe, são carentes demais e estão querendo só conversar com você. Aí o que acontece? Você vai ter que também ter um pouco de clareza, principalmente se você não está buscando nenhum perfil profissional, né? Para entender qual é o tipo de pessoa que você vai conseguir atrair com aquele conteúdo. Tudo bem? E interagir com as pessoas que mais interessam para você, ou que vão mais contribuir para você. Tem pessoas que não sabem usar as redes sociais. É incrível, eu não sei. Assim, tem gente que posta cada coisa, que eu falo, meu, como assim, velho? Você não percebe que tá errado isso, sabe? E principalmente tem pessoas que são invasivas, começam a postar na sua timeline, posta besteira e daqui a pouco comenta de uma forma com uns emojis, com uns negócios que fica pulando em 30 deles. Então assim, também preste atenção no tipo de audiência que você quer buscar. Aqui, entenda que a audiência que estiver participando do que você faz vai passar uma imagem também. Tá? Então, quando você entende que a sua audiência agrega ao que você busca, você vai, com certeza, se tornar mais interessante para as pessoas. Pensa assim, a mesma coisa que o Danilo Gentili, ou o Jô Soares, ou qualquer entrevistador. O cara vai trazer um puta de um idiota lá para entrevistar? Não, porque não importa se você gosta do Danilo. O cara não é interessante. O que vai acontecer? Você não vai assistir. Então, ele busca audiência, ele busca pessoas que mostram a imagem que ele quer passar e que interagem à audiência dele. Deu para entender o que eu quero dizer? Então esse também é um dos pontos. Aí você vai dissecando aí, ok? Terceiro ponto, não se preocupe tanto com isso. Como assim, Thiago? Você acabou de falar para eu perguntar um monte de coisa. Mas não se preocupe tanto com isso, porque senão você vai começar uma busca incessante por aprovação. E aí quando você perceber que você está assim, não é que é tarde demais, mas você já está viciado demais. Porque a ponto de te incomodar é porque você avançou muito nessa linha. Então o que acontece? Hoje, as pessoas também, primeiro, elas estão buscando tanta aprovação nas redes sociais que de certa forma, eu não sei se é mais fácil, porque isso depende de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, eu prefiro o tete a tete, eu prefiro cara a cara, né? Mas tem pessoas que não. Então é mais fácil nas redes sociais. Então o que acontece? Vai criar-se ali uma separação, porque o mundo, a rede social, ela ajuda a você viver fora dela. Não é porque você está dentro dela e você vai viver nela. Não é um mundo virtual que você vai ficar lá. Né? Não, você vai conhecer pessoas para você conhecer. É um meio para você estar com elas fisicamente. Então você pode se tornar mais ansioso. Você pode buscar por uma aprovação social incessante, porque não importa o seu tamanho, você pode ser gigante nas redes sociais, vai ter gente te xingando, vai ter gente falando mal de você, vai ter gente falando cada coisa que você fala, velho, na moral, vai caçar o que fazer, cara, porque claramente você tá mais perdido que eu, sabe? Então o que acontece? Você tem que compreender isso e não se importar tanto com isso. E usar as redes sociais como um meio para o externo, não como um mundo onde você se prende e não sai. Tá bom? Porque aí você vai criar uma série de problemas. Então, entenda que ainda está se revolucionando a comunicação. Na minha concepção, tem muita coisa para acontecer, mas muita coisa para acontecer. A galera que efetivamente vai fazer parte, vai movimentar a internet, não chegou ainda, porque nossos pais, por exemplo, estão entrando na internet, não confiam na internet. A molecada que está chegando agora é que vai dominar a internet, porque eles nasceram nesse mundo. Então eles vão aí revolucionar muito mais do que já está revolucionado, né? Então entenda que você precisa cada vez mais ter domínio e saber encaixar um mundo no outro, para que os mundos se apoiem, não conflitem um com o outro, tá bom? E principalmente, pelo amor de Santo Cristo, cara, ou mulher, ou qualquer filho, filha, criança, não importa. Tudo que você faz está registrado. Para de ser burro e postar coisa que não faz sentido e que você vai se arrepender daqui a uns anos. Aprenda com a história. Por exemplo, o Biel, né? Há um tempo atrás ele se envolveu numa polêmica lá que ele foi... Eu não vou entrar no que ele fez, não vou nem julgar o cara, tá bom? Porque eu não vi demais, não vi muito.
Mas o que me chamou a atenção foi que ele fez uma tremenda de uma babaquice, certo? Aí ele foi julgado por essa babaquice e se desculpou. Só que o que aconteceu? Cavucaram nas redes sociais dele lá e aí viram que na verdade ele era aquela babaquice que ele tinha feito, era ele. Porque ele antes da fama postava aquele monte de machismo, preconceito e blá blá blá. Então, cara, tá bom que seja isso que você pensa, mas seja inteligente pelo menos e não faça isso na frente de todo mundo. Tá, eu não tô falando que precisa ser falso. E também, velho, se você tá pensando isso de mim, não enche meu saco. Eu só quero que você compreenda que a sua imagem tá registrada. Então, pô, pense em você antes de fazer isso. E sabe o que é melhor? Quanto menos você fizer, menos você vai querer fazer. Então, essa forma que eu tô mostrando pra você é muito melhor pra você do que para pessoas que estão envolvidas com você. Fechou? Então, essas são as minhas sacadas para você se tornar mais interessante. Se você gostou, deixa seu comentário, seu like. Se você não gostou, deixa também. Vamos curtir! Vamos lá! Beleza? Grande abraço, mais persuasão, mais controle. Até o próximo vídeo.